Um olhar fora de portas, no passado, na Tanzânia, os albinos tinham sido atingidos com uma onda de assassinatos. Numa região onde a crença na feitiçaria é grande, eles têm sido perseguidos pelos seus supostos poderes mágicos. A discriminação contra os albinos é um problema sério e comum na África subsaariana. Pela sua delicada pele, frequentemente sofrem de queimaduras solares, mas a violência desta magnitude é um fenómeno recente. Ezequiel, este homem de 32 anos de idade, tem que esconder os seus dois familiares, todos albinos. O que significa que eles não possuem uma congénita pigmentação nos olhos, na pele e no cabelo. Costumavam a sair e a passear nesta calma aldeia, no ocidente da Tanzânia. Mas recentemente começaram a recear pelas suas vidas. Nós já não somos livres de passear e relacionar com as outras pessoas como acontecia no passado. Receamos a morte. No ano passado, pelo menos 14 albinos foram mortos e inutilizados, vítimas de uma crescente onda de comércio de partes humanas de pessoas albinas. Na Tanzânia, há uma forte crença no feitiço. Muitos acreditam que a pele, ossadas e cabelo dos albinos podem ser usados para fazer feitiços que tragam riqueza. Quando as pessoas nos veem andar na rua, chamam-nos dinheiro, negócio ou 00. 00 significa pequenos animais de mato. Isto é terrível. Realmente, detestamos ser chamados desta forma. É como se não fôssemos pessoas humanas. Embora a discriminação contra albinos não seja nova aqui, ainda está encoberta a razão dos recentes assassinatos. Nos últimos tempos, muitas crianças albinas têm-se registado nesta escola de necessidades especiais. Aqui, elas recebem educação que se adapta à sua fraca visão. Mais importante do que isso, elas estão salvas. Pelas recentes séries de ataques, a administração provincial tem encorajado as crianças albinas a se juntarem cá. As autoridades parecem convencidas que seria seguro para elas. O governo tem apelado ao registro de todos os albinos para que o seu número e localização exatos possam ser conhecidos. Mas até agora a polícia foi incapaz de protegê-los eficientemente. E em janeiro, um outro homem albino foi morto. Os albinos tanzanianos continuam a viver debaixo da ameaça constante de se tornarem as próximas vítimas. Casos de poliomielite voltaram a ser detectados recentemente em países que já realizaram diversas campanhas de vacinação contra o vírus. Para a erradicação dos novos casos da poliomielite, Angola deverá realizar mais 3 campanhas de vacinação de alta qualidade, abrangendo todas as crianças do país. Esta foi uma das recomendações da reunião dos países da SADC e da OMS sobre a erradicação da polio. Segundo dados, a região africana encontra-se numa fase crítica quanto aos casos de poliomielite. Durante a 5ª reunião dos países da SADC e a OMS, foram estabelecidas novas metas para a erradicação da polio. Na ocasião, o Grupo de Aconselhamento Técnico para a Erradicação da Polio, o GATT, e a OMS concordaram que Angola deve juntar-se à República Democrática do Congo para a erradicação da polio nos respectivos países, devido à importação do vírus. O presidente do Grupo de Aconselhamento Técnico para a Erradicação da Polio garantiu a Zimbo que é possível a erradicação da doença em Angola com a realização das 3 campanhas de vacinas. Ficou claro que Angola, por exemplo, necessita realizar 3 campanhas nacionais de vacinação com a vacina trivalente contra a poliomielite em maio, junho e julho. E o importante é que essas campanhas têm que ter uma qualidade ótima, não pode ser qualidade subótima. Tem que vacinar todas as crianças, porque se existe ainda a transmissão é porque algumas crianças não estão sendo vacinadas. Porque se as crianças estão vacinadas, não existe transmissão. Então, e Angola, o mais importante é que Angola tem a capacidade de fazer campanha de alta qualidade, porque Angola erradicou a polio anteriormente. A importação do vírus entre muitos países torna-se um dos principais entraves para a erradicação da poliomielite. Está difícil viajar de comboio em Luanda. Milhares de pessoas que utilizam diariamente o comboio reclamam por não conseguirem fazer uma viagem tranquila. Na classe económica há muita enchente, enquanto que no comboio expresso, cuja tarifa é mais cara, a viagem faz-se tranquilamente. Para se chegar ao local de trabalho é de comboio que se vai. Viana é um dos municípios mais populosos da capital. Os que lá vivem utilizam cada vez mais o comboio.
É por volta das 5h30 da manhã que parte o primeiro comboio com destino a Luanda. Por 30 kwanzas faz-se a viagem, mas é difícil encontrar lugar para se sentar. Há sempre essa confusão, né? O comboio que não há confusão é aquele de 200 kwanza, mas é que já sabe, 200 kwanza, nem todos têm possibilidade de pagar os 200 kwanza assim. No comboio expresso, que faz a mesma linha, Viana-Luanda, paga-se mais 200 kwanzas. A viagem é tranquila, não há confusão e até sobram lugares. Do princípio era um tanto quanto difícil, porque aposto que quando eles fizeram a escala do comboio pensavam mais na função pública. É óbvio que aqui é uma paragem que não encontra só trabalhadores da função pública, porque eles trabalham num período único até às 15 horas. E a maior parte do pessoal que trabalha aqui nas empresas privadas, a hora de saída é 17 horas. O que acontecia? A maior parte das pessoas era obrigada a apanhar o comboio normal, que é o conhecido como comboio rafeiro, e que não é muito confortável para muita gente. Aquele comboio, de forma alguma, se pode comparar com este, não é? Aquele serve todas as camadas sociais e não há comodidade como este. Ao invés de um comboio para os que têm pouco dinheiro, os caminhos de ferro de Luanda puseram mais um comboio expresso, cuja viagem custa 200 kwanzas. Como sabem, só circula uma vez de manhã, no sentido, só circulava de Viana para Luanda, aqui até Testangue, esta hora às 17h30, com destino a Viana, mas devido à procura, então resolvemos desdobrar esse comboio em dois. Mas o perigo espreita sempre na hora de apanhar o comboio. É que as pessoas ficam na linha férrea. Muitos já perderam a vida, mas alguns não gostam de ouvir conselhos. Sim, acho que é perigo. Sei, mas eu sei que o comboio nesta linha já não vai passar agora. Eu só sentei por alguns tempos. Assim se faz a viagem de comboio em Luanda. Os que pagam o bilhete mais barato viajam sem conforto. Os que têm dinheiro para o comboio expresso, a viagem é calma. Até dá para apreciar a paisagem. Os adeptos do futebol aguardam com expectativa pelo jogo entre os dois maiores clubes angolanos da atualidade. Petro de Luanda e 1º de agosto jogam sábado na Cidadela para a segunda jornada do Girabola. 1º de agosto e Petro de Luanda disputam este sábado à tarde na Cidadela Desportiva o primeiro grande jogo do Girabola. É o derby dos derbys do futebol angolano. As duas equipas ganharam os seus adversários a primeira jornada. Os militares ganharam em Luanda, ao 1º de maio, por 1-0, enquanto que os campeões nacionais foram o AMO ganhar a Académica de Lubito por 3-2. Os comentadores residentes da TV Zimbo já fazem a antevisão ao maior derby do futebol angolano. Mas por aquilo que eu tenho estado a ver, o 1º de agosto faz 3 jogos oficiais, o Petro já faz 5, talvez isso dê alguma vantagem, mas a grande vantagem mesmo é o facto do 1º de agosto ter começado a sua preparação muito mais cedo, começou em dezembro, está a jogar bem e então eu aposto muito fortemente no 1º de agosto. O 1º de agosto tenho certeza, é claro, não há certezas absolutas, que vai ganhar o jogo. Sou da opinião que as equipas neste momento estão equilibradas, não é? O 1º de agosto, o facto de ter começado a preparação antes, lhe permitiu se aproximar ao Petro de Luanda. Porque vimos como é que as equipas terminaram a época passada, o Petro em muito melhor forma. Estou em crer que teremos condições criadas para que no sábado haja um bom espetáculo entre Petro e 1º de agosto. Será um bom jogo. Este é um derby, os derbys, muitas vezes o estado de forma, uma está melhor, outra pior, acaba por não ter preponderância porque a motivação dos jogadores é diferente, a vontade de ganhar é redobrada, portanto, sendo o derby dos derbys, é um jogo de resultado imprevisível. O que nós esperamos é que qualquer das equipas jogue o jogo pelo jogo, com a intenção de ganhar, até porque estamos apenas na segunda jornada e o resultado não será definitivo para nenhuma delas. Há condições para ser um bom jogo e esperamos todos que seja um bom jogo e, sobretudo, com futebol ofensivo. Faltam 4 dias para o maior clássico do Girabola. 1º de agosto e Petro de Luanda medem forças sábado à tarde na Catedral do Futebol Angolano.